informação que foi trazida ontem à noite pelo repórter Calhau Dornelles me deixou preocupado. E eu acho que deixa também todos os outros gremistas preocupados. Porque eu já falei aqui no vídeo anterior sobre o fogo amigo. O Grêmio está tendo um fogo amigo dentro do grupo, dentro do vestiário ou dentro do próprio Grêmio. E está trazendo informações que vai deixar todo mundo preocupado, com uma pulga atrás da orelha, do que pode acontecer a partir de agora. Deixa eu te contar isso, antes de mais nada, dá aquele like aí, se inscreve no canal, vem fazer parte junto comigo, porque essa é mais uma análise dos bastidores, do que está acontecendo dentro do Grêmio. E isso é preocupante. Eu estou preocupado. O Grêmio está em 11º colocado, 38 pontos, ainda briga para sair dessa disputa da zona de rebaixamento para quem vai cair para a temporada 2025, e o Grêmio precisa ter um ânimo, o Grêmio precisa dar um gás, o Grêmio precisa vencer seus jogos e se distanciar cada vez mais, e quem sabe buscar algo melhor para a temporada 2025. Uma Copa Sul-Americana seria um título para o Grêmio neste momento. Eu falo título porque realmente é forte, e é preocupante também sobre isso, porque o Grêmio não tem que pensar em Sul-Americana. O Grêmio nunca pensou em Sul-Americana. O Grêmio sempre tratou a temporada como Libertadores. Quando não jogou a Libertadores, o Grêmio disputou as 3 competições afinco, como foi 2023, do Gauchão, Copa do Brasil e Brasileiro. Agora, o vazamento da informação, o vazamento de que o técnico Renato tenha conversado com os jogadores a respeito da sua saída do Grêmio para a temporada 2025, bom, eu consegui conversar com algumas pessoas hoje pela manhã, propriamente dito 2 pessoas, uma meio que desconversou e a outra disse que houve uma reunião, mas não quis confirmar o teor da reunião, e é pessoa de dentro do clube, então eu digo que tem situações em que atrapalham o trabalho do Grêmio. A gente sabe que o Renato, esse ano, não fez um trabalho muito bom, péssimo por sinal, ele sabe disso. Eu perguntei para ele na coletiva se ele tem intenção, se ele gostaria de ficar no Grêmio em 2025, está lá no meu Instagram para vocês olharem, e ele fala que realmente ele nunca disse que não quer ficar no Grêmio, mas isso não depende só dele, depende de toda a diretoria, que são 4 pessoas. Aí ele fala presidente, vice-presidente, o diretor e ele. Então qualquer outra situação que falem a respeito disso, que vazem, ele fala que é mentira sobre a saída dele, sobre a saída de jogadores, sobre renovações de contrato. Ele diz que esses 4 estão muito bem fechados sobre isso. E esse vazamento dessa reunião, dizendo, com o teor da reunião do Renato com os jogadores, que foi colocada pelo Calhau Dornelles, que ele tem fontes muito boas dentro do Grêmio, realmente me preocupa um pouco. Eu tenho uma situação para colocar para vocês, porque é o seguinte: a gente sabe todos os fatos, tudo que ocorreu dentro do Grêmio, tudo que aconteceu nessa temporada. Exatamente, o Grêmio ficou mais tempo, demorou para poder jogar no seu estádio, mas quando voltou o Grêmio não conseguiu render logo nos primeiros jogos o que era necessário. Hoje o Grêmio briga para não cair, mas também ao mesmo tempo naquela faixa da tabela que ele briga por uma vaga na Sul-Americana. Aí onde eu digo para vocês, o Grêmio investiu 15 milhões de dólares, praticamente 15 milhões de dólares, entre Pavon, Arezzo, Aravena e Monsalve. Sem falar no que gastou pagando o salário de João Pedro Galvão. Sem falar que trouxe o Martin Braithwaite, está jogando, está dando retorno. A gente não sabe exatamente qual é o valor do salário dele, mas a gente sabe que não é muito. O Diego Costa também tem uma situação em que está oscilando ali, né, com lesões e volta, joga no segundo tempo, não está tendo um rendimento esperado. Ele até tem uma movimentação interessante, como teve no Clássico Grenal, algumas oportunidades surgiram com ele, mas eu quero falar sobre os investimentos que o Grêmio fez. O Grêmio investiu pesado em jogadores, e o Grêmio nunca fez isso na sua história. O Grêmio tirar jogador de clubes, pagar valores altos, absurdos, e não corresponde em campo. E isso não é só o fato do técnico Renato não estar conseguindo fazer o time jogar ou não estar utilizando esses jogadores. Isso também parte de uma certa avaliação. Porque se tu conversa, tu contrata,
tem o aval do treinador, todo mundo deu ok para trazer o jogador chega no clube e não consegue render o esperado, tem alguma coisa errada. Não é só por parte do jogador. É que aquilo que foi mostrado, e eu vou bater aqui sobre o João Pedro Galvão, não é exatamente o que acontece. Eu tenho relatos de jogadores que jogaram contra o João Pedro Galvão, diz que ele é um excelente atacante. No Grêmio não virou. E a minha preocupação é que esses investimentos que o Grêmio fez, por exemplo, Christian Pavão, 4 milhões de dólares, ele não virou. Tudo bem que ele teve lesões. Tudo bem que daqui a pouco, no ano que vem, ele consiga render. Mas, cara, o Grêmio contratou ele para render esse ano. E ele não rendeu. E aí? É culpa do treinador ou foi feita uma má avaliação em cima do jogador? Por que o Monsalve é banco? Ele não está pronto? Ele tem 20 anos. Ele tem algo ali diferente que possa ajudar a render. Mas e aí? O que tu pode imaginar a respeito disso? Eu não vejo só um erro do treinador nesse sentido. Eu acho que foi um erro coletivo na avaliação de alguns investimentos. Os jogadores são bons. Não estou dizendo que eles não são bons. Mas eu acho que para solução imediata eles não eram. O Grêmio precisava de jogadores para solucionar. E aí eu volto naquela coletiva do Renato depois da vitória sobre o Atlético Goianiense, em que ele fala que os 3 jogadores chegaram para ser solução. E eles têm que ter o tempo deles, eles não estão adaptados ao futebol brasileiro ainda. E aí ele cobra. E eu fiquei com um pingo assim de mágoa dele quando ele fala isso. Porque ele queria Daverson, que está resolvendo para o Atlético Mineiro. Um salário alto, mas está resolvendo. Está numa final de Libertadores. E ele queria o Daverson. Ele pediu o Daverson. Era um jogador que todo mundo sabe que é a cara do Grêmio. Mas a direção achou que não seria o ideal pagar para trazer o Daverson. Aí eu fico pensando, o Renato errou? Ou era só a história do bruxo, como algumas outras pessoas falam, que o Renato só quer bruxo no time? É isso que eu fico pensando. O erro é só do Renato? Ou quem está avaliando na contratação de jogadores também está errando? Ou a sua avaliação não é para curto prazo e sim para médio e longo prazo? A gente não sabe dessa informação. A gente precisava procurar saber e eu vou tentar buscar isso. O que o Grêmio está buscando é solução imediata ou é para médio e longo prazo? Porque se for imediato, errou. E aí eu citei aqui 4 nomes que o Grêmio errou. E tem mais, não vou falar em outros. Rodrigo Caio, Mike, enfim, são situações que difícil. O próprio Duqueiroz, que veio para grupo, a gente sabe, mas não rendeu. Então, tem isso. Precisa ser colocado em xeque exatamente o que está acontecendo. Não é só treinador, mas a direção também errou. E como o Grêmio vive num sistema presidencialista, o presidente precisa agir. E aí? Será que ele vai agir? Comenta aqui. Daqui a pouco a gente volta.